Lembrar também, né, Murilo, que a diferença entre a crise e o transtorno de pânico é a preocupação em ter novas crises e fazer da tua vida virar um ciclo em volta daquilo. Você fica tão paranoico, com tanto medo. Você teve uma crise, teve duas. Aí você fica tão paranoico em ter novas crises que sua vida começa a se tornar disfuncional a partir do medo de ter novas crises, certo? Isso se caracteriza, então, o transtorno de pânico, é a diferença entre crise e transtorno. O transtorno traz esse leque de minúcias que a pessoa começa a evitar lugares. Ai, quando eu tive a crise, eu estava no ônibus, eu não vou mais andar de ônibus. Eu não vou mais no trabalho porque vai que eu tenho uma crise lá, eu passo vergonha, vai que eu vou para um lugar e eu não tenho socorro. Então, a pessoa começa a se tornar disfuncional, isso caracterizando o transtorno de pânico. Exato, é uma coisa interessante é que o medo, ele praticamente define a crise, mas o medo de ter medo define o transtorno em partes, né? Então, seria aquela Exato. coisa, exatamente, a drenagem cognitiva em torno desse assunto que faz com que o próprio medo da nova crise seja o gatilho para uma crise subsequente, né? Exato. E como isso acontece, gente? É incrível. O paciente tem que andar com o Rivotrilzinho no bolso para ele ter a segurança, né, de que não vai ter uma nova crise. Ele anda mesmo, e inclusive é uma das coisas que a gente incentiva e não ande, né? Porque a gente tem que abortar a crise, tirar o paciente daquele sofrimento para que ele não gere um pensamento catastrófico de que isso está acontecendo sempre, de que eu não vou sair mais disso, e piore ainda mais a situação. Então, vamos. Eu estava até vendo aqui, Raquel, já tem algumas perguntas interessantes aqui. Não sei se você consegue dar uma olhadinha. Pode ler aí, pode responder. Certo. Então, rapidamente, algumas que dá para falar de forma mais resumida. Alguém enviou aqui, gostaria de saber como se dá a crise e o que gera, né? Então, na verdade, a arbitrariedade, a definição do diagnóstico, né, e da crise de pânico é justamente a arbitrariedade. Você pode ter uma ou outra crise gerada por alguma coisa que o paciente tem medo ou que lembra uma situação negativa. Mas, no geral, o disparo da crise é aleatório. A gente não consegue identificar um gatilho claro. Uma outra pergunta aqui, bastante interessante, é em relação à fluoxetina, tá? Então, tá aqui. Eu, particularmente, não gosto muito da fluoxetina, pois meus pacientes pioram da ansiedade e têm insônia. Isso faz sentido? Total, tá? Então, a fluoxetina, apesar dela estar disponível no SUS, ela tem essa dificuldade. No início do tratamento, por em torno talvez de uma, duas, às vezes até semanas, até um pouquinho mais, o paciente acaba tendo uma dificuldade inicial do sono, isso pode se prolongar ao longo do tempo, isso pode piorar a ansiedade basal no início, então alguns pacientes têm que acabar aguentando esse começo para depois haver a melhora. Ela de todos ali, de todos os antidepressivos básicos, ela é o que mais gera essa dificuldade, mas no geral é uma dificuldade inicial, tá? Padrão ouro da abordagem terapêutica, aqui a gente sempre fala em TCC, né, terapia cognitivo-comportamental no geral, porém aqui a gente precisa lembrar que a crise ela é tão imprevisível, tão aleatória, que a gente precisa colocar, sim, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina como primeira escolha, tá? Quando a gente fala em padrão ouro, né, nem tudo tem uma definição de padrão ouro bem específica, mas tudo aquilo que for bastante serotoninérgico, a gente pode colocar de primeira mão. Há casos, por exemplo, com crises muito intensas, em que a gente vê, por exemplo, uma privação de apetite gigante, uma insônia gigante, que a gente acaba colocando uma clomipramina de cara, e pula aquela primeira tabela que eu mostrei, tá? Então, de modo geral,
terapia cognitivo-comportamental mais um antidepressivo, ok? Estou tentando resumir aqui a maioria das perguntas. Fiquei curioso em relação à vitamina B12 e vitamina D em relação ao quadro. Na verdade, eu coloquei aqui porque, em geral, está na maioria dos protocolos, a gente acaba solicitando essas dosagens de vitamina por conta de diagnóstico diferencial. Então, deficiência de vitamina D, por exemplo, pode simular quadros depressivos, deficiência de vitamina B12 pode simular quadros confusionais, quadros desatencionais, e isso tudo podem ser sintomas associados a crises ou ansiedade basal elevada. Então, é mais para nossa exclusão de outras causas associadas, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Uma crise de pânico é excesso de ansiedade, então sim, tá? Por definição é isso, mas lógico, diferenciar que ansiedade basal, né, aquela ansiedade de padrão, da ansiedade da crise de pânico, que ela tem uma intensidade maior e um predomínio maior de sintomas físicos, né? Então, ataque cardíaco, aqueles sintomas somáticos, dor abdominal, dor cervical, tontura, escurecimento visual, a gente pode ter aqui o céu é o limite. Bom, uma pergunta que eu achei interessante. O transtorno de pânico pode apresentar comportamento psicótico? Não associar, por definição, em DSM e nos nossos tratados, não como sintoma deste diagnóstico. Mas aqui é psiquiatria, tá? Tudo é muito difuso e a gente pode ter quadros, sim, em que há tanta intensidade de crises que o paciente faz sintomas beira a uma perda do juízo crítico. Juízo crítico aqui é aquela função do estado mental que tira o paciente da realidade. Então, fica uma coisa bastante limítrofe entre ele simplesmente sentir que está distante de si mesmo, distante da realidade, e de fato ele acreditar que está distante da realidade, né? Mas, no geral, quando você vê nos protocolos, não. Tá? Nos tratados, perdão, a gente não vê comportamento psicótico como definição de psicose dentro dos critérios diagnósticos. Porque é usado com frequência o diazepam venoso nas unidades hospitalares? Eu vou deixar aqui, eu vou pedir um auxílio da Raquel, se ela quiser responder um pouquinho da experiência dela com essa pergunta. Eu nunca usei. Eu nunca usei o diazepam, nem intra-hospitalar, nem fora, para contenção da crise de pânico, embora em muitos serviços de saúde, o bom e velho é o que tem. Tá? Então, dependendo do que tem à disposição, acaba sendo usado. Eu não sei se a Raquel tem experiência com diazepam endovenoso, eu particularmente não tenho. Tenho. É usado porque é o que tem. Diazepam intramuscular, a absorção é errática, causa necrose muscular, é um pepino, não se faz diazepam intramuscular, tá? Se faz o endoveloso em bolos, né? Você faz bem diluidinho ali e o paciente vai acalmando. É claro que ele é mais demorado, né, gente? Vai demorar mais para fazer efeito do que se você tivesse um de alta, média potência ali, como um alprazolam e um clonazepam. Mas a grande resposta é porque é o que tem no SUS. Infelizmente é isso. Aqui uma questão bastante importante, até vou citar o nome, né? Agradeço a pergunta do Vitor Beal. Temos nas escolas muitos adolescentes com essas características citadas. Nesses casos, o encaminhamento inicial é para psicologia ou psiquiatria. Essa é uma dúvida comum dos pedagogos, né? Professores pedagogos em geral. Quando a gente identifica crises nesse naipe, penso eu que o encaminhamento deve ser prioritariamente ao psiquiatra, mas isso não exclui que a psicologia tenha que entrar também aí no pacote. Tá? Então, o ideal, no universo ideal, é que seja encaminhado para os dois profissionais. Esse é um tratamento feito em conjunto e não individualmente. Mais aqui... Temos algum tempo ainda, Raquel? Temos sim. Certo. Deixa eu ver aqui uma Sobre a coisa. vortioxetina,
Qual que é a Ah, legal. nossa abordagem em relação à vortioxetina? A vortioxetina, ela é também um antidepressivo, mas um antidepressivo muito mais recentemente criado, mais moderno, mais caro, portanto, com mecanismos de ação mais complexos. No geral, a vortioxetina, ela é usada muito mais para tratar as depressões propriamente ditas. A afinidade por receptor de serotonina, né, que é o que dá ali a sensação de alívio e bem-estar, da regulação ali das crises de pânico, não é muito firme, né, não é tão intensa quanto. Apenas há alguns estudos que mostram em doses mais altas o tratamento mais para transtorno de ansiedade generalizado, mas para transtorno de pânico não é a nossa primeira escolha nem de longe. Há muitas outras opções anteriores a isso. Doutora, e nas emergências, o que costumo usar? Pois, geralmente, nos prontos-socorros tem disponível diazepam via oral e injetável, e dificilmente o clonazepam via oral. Bom, de fato, acho que aqui complementa um pouquinho a pergunta feita anteriormente, né, de que eventualmente o diazepam é o que tem disponível no pronto-socorro. O diazepam tem algumas outras utilidades, né, no contexto ali de dependência alcoólica, por exemplo, usado, né, principalmente na abstinência ali do uso de álcool, então a gente tenta reservar para outros quadros clínicos, mas eventualmente é o que tem que ser feito. Então, ele funciona, ele só não é muito imediato. O diazepam, ele tem um efeito mais arrastado, ele tem uma meia-vida mais longa, então a gente prefere o clonazepam sempre que disponível por conta disso, por conta do imediatismo em abortar a crise. E em última análise, o clonazepam é uma medicação barata, né? Então, podendo passar para o paciente, eu acho que é sempre mais benéfico por ele ser mais primeira linha mesmo. Vou falar para vocês um segredo. Eu carrego, viu? Eu carrego clonazepam na minha pastinha quando eu vou fazer plantão, porque às vezes é tão simples, acaba tão rapidinho ali a crise, do que você pegar um acesso, o paciente está nervoso, não consegue pegar acesso, já está gritando, já está desesperado, achando que está infartando e os outros não estão dando bola para ele, e vocês só querem, vocês estão achando que eu tô doida. Então, existe um cenário, né, um cenário teatral atrás de uma crise de pânico, bem peculiar. E eu, particularmente, carrego o clonazepam na minha mochila. Isso é uma coisa interessante de se fazer, né? Na verdade, médicos no geral, né, poderiam ter essa conduta imediata para consultórios, né? Não só uma coisa de psiquiatras, né? Eventualmente vai aparecer, assim, no meio de um atendimento por causa qualquer, isso pode ocorrer, né? Uma pergunta: se síndrome do pânico, no caso, eu só vou trocar aqui o termo síndrome por transtorno, por conta de uma adequação mais de época, né? Hoje em dia a gente fala mais em transtorno e menos em síndrome. Causa esquecimento, o paciente pode ter uma leve sensação dissociativa, né, no momento ali da crise, pode até ter uma sensação de um pouquinho de confusão, mas é uma coisa que a longo prazo não existe essa correlação, tá, de causar perda permanente de memória ou de confusão mental, isso não. Gestantes, tá, legal, interessante, gestantes com síndrome do pânico na emergência. Usar o que com segurança? Já vi fazer o uso de Neosine, sim, já vi também, inclusive já apliquei essa conduta, né, em gotas também, raramente tem nas unidades hospitalares também. Já apliquei essa conduta, né. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Eu, na verdade, assim, não uso em gestantes, na verdade, se evita usar os benzodiazepínicos no geral, né, clonazepam, diazepam e afins, e eu tenho a preferência por antipsicóticos na gestação, né, um deles é o Neosine, há vários antipsicóticos com algum grau de segurança e que fazem, vamos dizer assim, abortam crises de quaisquer naturezas, tá? A gente pode estar falando, por exemplo, de casos mais graves, como
surtos psicóticos na gestante, a gente acaba fazendo ali, pode ser risperidona, pode ser haloperidol, e tem uma eficácia boa e uma relativa segurança se comparado aos benzodiazepínicos. Então, sim, dá para ser usado, mas eventualmente o problema é a disponibilidade, eu acredito. Eu não sei se tem Neosine gotas no SUS, não lembro dessas informações mais minuciosas. Assim. Geralmente tem. Geralmente tem, nos hospitais pelo menos tem, em unidades de saúde, daí vai de município para município, mas não é uma medicação cara e costuma surtir um bom efeito em diminuir aquele aumento de psicomotricidade toda causada pelo transtorno de pânico. Uhum. Uma coisa interessante aqui é sobre comorbidade, né, Raquel? E, na verdade, a gente usa aqui o raciocínio de caixinhas, já puxando o gancho com uma pergunta aqui da Jaqueline Ribeiro, que é síndrome do pânico, transtorno de pânico, está relacionado com transtorno de estresse pós-traumático. Digamos assim, uma coisa não leva a outra, né? Transtorno de estresse pós-traumático tem as suas causas, tem a sua neurobiologia à parte, mas existe correlação diagnóstica. Você pode ter um diagnóstico em paralelo, em comorbidade com outro, nada impede. O que é uma coisa comum, né, Raquel? Assim, dificilmente a gente vê um quadro bem desenhado exatamente com todos os critérios de um diagnóstico, né? A gente vê comorbidade. Sem nenhuma nuance de outro, ou faltando um critério para fechar diagnóstico, e não é por isso que essa questão dos quadradinhos é uma coisa bem importante, gente. Nós não somos colocadores de pacientes em quadradinhos para dar um CID para eles, e sim aliviadores do sofrimento deles, né? Uma pergunta aqui do Max Costa, haloperidol gotas pode ser usado? Essa questão do meio de administração está muito mais ligado à velocidade de absorção, está um pouco ligado à disponibilidade nos serviços, então, sim, né, a forma via oral comprimido, via oral gotas ou injetáveis, pode haver alternância entre um meio e outro tranquilamente, lógico, né, há algumas particularidades, mas, sim, pode ser feito. Vamos ver aqui, então, aí tem algumas outras coisas mais pontuais, por exemplo, relatos, então, tive crise de pânico, onde tinha sintomas de ressecamento labial, etc., que foi um comentário aqui, deixa eu ver se tem algum outro, tem algumas outras coisas que eu vi aqui que são mais comentários pontuais. Então, sim, de fato, essa questão da sintomatologia, ela é muito plural. A gente vai ver que os sintomas que se estudam como mais prevalentes são colocados como critério diagnóstico. Isso não só para transtorno de pânico, mas praticamente todos os transtornos mentais. Mas isso aqui, eu retomo aquela frase anterior, isso aqui é psiquiatria, isso aqui é altamente abstrato e subjetivo. Então, a gente vai ver nuances com sintomas que eventualmente vai pensar, nossa, isso eu não li em lugar nenhum. Absolutamente normal. A gente vai ver, por exemplo, uma combinação em cada paciente bastante particular de sintomas. Isso não exclui o diagnóstico e não nos faz pensar que o paciente tem 30 diagnósticos ao mesmo tempo. Essa pluralidade sintomatológica ela é normal.